Olá, boa tarde a todos os meus participantes, seguidoras, né, pessoal? Então, abrindo os programas hoje de arbitragem, né? Já estava um tempinho sem gravar, então hoje eu estou voltando, né, para abrir a sessão de programas. Quero dizer que eu estou muito feliz com a minha empresa de arbitragem Futebol 7 para esse ano de 2020, que não para de crescer com o apoio de todos. E aí, pessoal, quais são as notícias boas que vocês têm para passar para mim, né, gente, seja notícias relacionadas ao futebol, seja notícia relacionada a tudo que o nosso mundo está enfrentando fora de nossas casas, né, pessoal? Só lembrando a todos, né, vamos manter aquele mesmo alerta vermelho, né, pessoal? Vamos manter o cuidado, vamos usar máscara, vamos usar álcool gel sempre, né, pessoal? E vamos cuidar das pessoas que a gente ama. Com o apoio de todos os participantes, e agradeço muito pelas 680 curtidas e pelos 691 participantes da minha empresa de futebol 7 2020. Quero a cada dia conquistar mais participantes, né, pessoal? Isso é muito importante, essa palavra conquistar, né? Então a gente está num tempo de pandemia que, se a gente não ter essa palavra conquistar nos nossos textos, nossas falas, isso pode deixar a gente bastante preocupado sem ter esse termo, conquistar. É muito importante para a gente essa palavra. Mais participantes para eu me tornar um grande árbitro de sucesso e apitar bastante jogos na minha vida. E na minha carreira, né, gente? A carreira ela conta muito também por ser jogos difíceis, né, gente? Vocês sabem que árbitro nunca pega jogo fácil para atuar, né? E quero a cada dia conquistar mais a minha profissão. Gente, essa de conquistar a minha profissão é a gente pensar na família que a gente tem, pensar nos atos que a gente sempre busca estudar, né, gente? Então a gente sempre tem que saber tudo o que vai fazer antes de um jogo ser iniciado, né? Então a gente tem que ser o primeiro a chegar numa quadra de futebol 7, né? E conversar com a organização, sempre estar atualizado com as regras, né, pessoal? Saber se os times estão completos, saber se o campo oferece segurança. Então isso é muito importante para a gente que trabalha numa área de esporte. Tem bastante pancada, né? Que tem bastante gente que se machuca, né? Então a gente sempre tem que estar atento aos 25 minutos de partida, né, gente? 25 com 25 dá 50 minutos de jogo, né? Então, gente, um futebol 7, dependendo do torneio, campeonato ou festival que é feito, se for 2 tempos de 25, dá praticamente 50 minutos de partida. Então vocês imaginam o que é 50 minutos de partida, gente. Pode ter gente machucada, pode ter jogador que se choca um com o outro, pode haver sangramento. Então a gente tem que estar tudo preparado antes de começar uma partida. Então a gente tem que saber, vai ter segurança, vai ter tudo isso. A gente tem que estar sempre com o manual e as regras em dia. A gente nunca pode entrar num campo de futebol 7 sem saber as regras. É a mesma coisa a gente entrar num campo de futebol sem saber as regras. Então a gente tem que sempre... a gente não sabe, a gente pergunta, a gente pesquisa. Então para a gente nunca perder a atualização de um jogo importante. Então vou passar para vocês aqui uma coisa importante antes de soltar o desafio para vocês, né, gente? Que é muito importante para o meu crescimento. Federação Catarinense de Futebol 7 Federado 2020 e Liga MB. Quero mandar um abraço para a Liga MB, que também está sofrendo com essa pandemia, não tem jogos, não tem campeonato, né? E o link da minha empresa é https://www.facebook.com/Maurício Creus, árbitro de futebol 7 Federado 2020. Então é isso, pessoal.
Eu tava uns tempinhos aí sem fazer programa, né? Agora eu voltei com toda a força e toda a iniciativa de a gente estar sempre informando, sempre publicando matérias, textos. É tipo rádio, né, gente? Se eu tivesse um programa de rádio, seria muito legal. Aí seria transmissões diariamente, semana a semana, sem parar. Bem, vou passar para vocês agora, vou abrir então o desafio que é muito importante para a discussão de vocês. Desafio do programa de Arbitragem Futebol 7 Federado 2020. Vamos lá então, pessoal. São 5 perguntinhas de desafio, né, gente? Mas são perguntas que vocês vão ter que buscar e pesquisar a fundo. Primeira pergunta do desafio é o seguinte: o campo de jogo deve ser de grama sintética ou natural, tendo sua forma retangular, não podendo seu comprimento exceder a 60 metros, nem ser inferior a 45 metros. E sua largura máxima de 40 metros e a mínima 25 metros. Devendo o comprimento ser sempre superior à largura. Essa é a primeira questão, pessoal. Ela é verdadeira ou falsa? Então, se vocês pesquisarem em todas as federações que trabalham com regras oficiais e não regras não oficiais, vocês vão ver que tem uma grande diferença. Dependendo da federação que trabalha com a quadra, sempre tem uma diferença nas medidas, tá? Questão 2. Caso não haja marcação da área de atuação, o técnico só poderá transmitir suas orientações em frente ao banco de reservas. Essa questão ela é o quê? Correta ou incorreta ou errada? Então tem 3 opções. Só uma é a correta. Só uma está certa. Então vocês têm que conjugar uma das 3. Questão 3. A bola não pode ser trocada durante a partida, a não ser com a autorização de um dos árbitros. Essa afirmação ela é certa ou é errada? 4. Ambas as equipes devem se apresentar no mínimo com uma bola nova ou em condições de jogo, com suas marcações e desenhos legíveis que deverá ficar na mesa do representante. Pessoal, o que é o representante do futebol 7? É o delegado ou a delegada da partida, ok? Essa afirmação é sim ou não ou talvez. Tem sempre uma pegadinha, né, gente? Eu nunca vou dificultar o desafio para vocês. É sempre desafio para vocês responderem lá nos comentários. 5 e última para a gente fechar com chave de ouro. Não é permitido o início da partida sem que as equipes tenham no mínimo 7 atletas no campo de jogo. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa ou pode? Né, gente? Então, pensem com carinho, respondam esses 5 desafios e vamos ver quem consegue acertar lá nos comentários o máximo dessas 5 perguntas. Tá bom, pessoal? Então isso eu vou encerrando mais um programa de Arbitragem Futebol 7 Federado 2020 e Liga MB, agradecendo a participação de todos e desejando um bom final de semana para todos. Até mais!